Um esquema milionário de vendas de rifas pela internet foi desmontado recentemente em Alagoas e o influenciador Kel Ferretti é apontado como cabeça dessa suposta quadrilha que já arrecadou mais de 30 milhões de reais. E a gente conversa agora aqui no Metrópolis Entrevista com o empresário e influenciador Kel Ferretti. Kel, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Metrópolis, muito obrigada pela disponibilidade de tempo para conversar com a gente, né? Um assunto delicado e a gente começa justamente essa entrevista falando um pouquinho desse seu trabalho como influenciador, né? Você é um dos influenciadores mais conhecidos de Alagoas e além de influenciador, você também tem outras fontes de renda, Kel, como funciona? Na realidade, eu comecei, trabalhando no comércio físico, desde os 9 anos de idade, na padaria, que não era empregado, então eu comecei ali brincando de trabalhar, fazendo o balcão da padaria, e aí depois meu pai vendeu essa padaria, então eu era filho do empregado, virei filho do patrão, isso já tinha 16 anos, então eu sempre trabalhei no comércio físico, na panificação de Marroca. Então foi uma história de vida no comércio físico. Quando foi em 2016, há quase 10 anos atrás, foi na época do Snapchat, foi quando começou esse lance de ser digital influencer, e eu sempre divulgava meus produtos físicos, os nossos comércios, na internet. Então eu fiz parceria na época, em 2017, foi na fusão do Snapchat para o Instagram, com o Carnival. Na época eu tinha 30 mil seguidores, o Carnival tinha 600 mil, então para divulgar minha pizzaria. Então a gente tinha uma padaria, depois foi para outra padaria em outro bairro, depois abrimos uma pizzaria, comecei a pizzaria com 9 funcionários, cheguei a ter 35, e aí eu sempre fui um digital influencer para divulgar os comércios físicos. E aí, quando chegou a pandemia, em 2020, então foi onde travou tudo, as empresas fechando, pessoas até se suicidando, e aí foi onde eu percebi que não existe crise. Pessoal, é uma crise, mas eu digo, na crise, tira o S. Crie ideias, crie oportunidade, e eu vi que o dinheiro não sumiu. Na realidade, o dinheiro nunca some, o dinheiro muda de mão. Eu vi que estava todo mundo em casa e onde era que estava a atenção do público? No celular, na internet. Então, foi quando eu fiz essa fusão de sair dos meus comércios físicos, até porque o comércio físico estava fechado, lockdown, você não conseguia trabalhar e tal. E aí eu fui para o digital e comecei ensinando o pessoal a empreender na internet com vendas de cursos para você virar afiliado. Sempre digo que na internet ou você ganha ou você não perde no ramo de afiliado. Por quê? Porque você se cadastra numa plataforma, seja Hotmart, seja Monetize, e você se afilia a produtos. E se você vender, você ganha uma comissão ali de 40%, 50%, 60%, 70%. E se você não vender, você não perde, porque você não precisou comprar o produto. Então, eu cresci muito no digital, nessa área de 2020, quando começou a pandemia, e se estendeu aí até 2025. Então, eu comecei como afiliados, depois chegou o lance de bet, então eu comecei a divulgar bets também. Todas as bets que eu divulgo são bets brasileiras, regularizadas. Então, todas as bets, quando eu divulguei que eu era contratado para fazer essa divulgação, eu tinha que gerar minha nota fiscal para poder fazer o recebimento do meu salário. Então, assim, nunca trabalhei em plataforma chinesa, plataforma japonesa, que é essas que dão muito golpe, entendeu? Kel, e aqui eu vou fazer... E na realidade, o que muita gente desconhece é que o Kel, ele trabalha desde os 9 anos de idade, nas empresas, que são empresas, inclusive, familiares. Só aqui em Maceió, eles possuem 6 padarias e restaurantes. E, além disso, ele passou no concurso público aos 19 anos de idade. Então, a renda dele nunca veio única e exclusivamente da internet. Ele possuía outras atividades, inclusive como empresário, que geravam, querendo ou não, a sua renda complementar. Mas vamos falar agora dos últimos anos, Como vocês colocaram, o Kel começou, entre aspas, nesse meio digital durante a pandemia, ali entre 2020 e 2021, Antes disso, Kel, você tinha uma vida confortável por ser do ramo empresarial, ali de Alagoas.
E após a sua chegada, digamos assim, ao mundo digital, a sua vida deu uma virada, né, de cabeça para baixo. Assim, você começou principalmente também a esbanjar mais carros luxuosos, uma vida mais luxuosa na rede social. Essa vida luxuosa, né, que você começou a mostrar para as pessoas, era uma forma de engajar para o seu trabalho como empresário ou para ajudar nas suas vendas de cursos e etc. nas redes sociais? Na realidade, o pessoal tem essa forma de falar, né? De esbanjar, né? De ostentar. É só questão de interpretação. Eu não vejo isso como esbanjar, eu não vejo isso como ostentar. Eu vejo isso totalmente diferente. Eu vejo isso como inspirar, mostrar que eu era uma pessoa humilde, que meu pai era padeiro, minha mãe era cabeleireira, eu era filho de empregado e trabalhando eu consegui ter um resultado. Então, né? A gente quer crescer para ter uma roupa boa, para morar numa casa boa, para ter um carro bom. Então, tudo que eu consegui, com muito trabalho, com muito suor, eu fazia questão de mostrar conquistas, porque isso para mim era motivo de orgulho, inspirar as pessoas a mostrar que eu, que era uma pessoa normal, eu até batia na cara, eu digo, sou robô, sou igual a você, meu pai era padeiro, minha mãe era cabeleireira, então eu mostrava as fotos, eu vindo de família humilde e consegui crescer. Então, da mesma forma que eu consegui crescer, qualquer pessoa de vocês que está me assistindo pode ter um carro como eu tenho, uma Porsche, um Evoque, uma Ferrari que eu consegui, mas trabalhando de forma correta e de forma honesta. Então, assim, tem muito esse pré-julgamento no Brasil de quando você tem alguma coisa, você está esbanjando, você está ostentando. Eu vejo como inspirando as pessoas, entendeu? Então, eu sempre fazia isso de forma de inspiração. Para poxa, esse cara veio de baixo, começou com 9 anos trabalhando na padaria, que o pai dele era empregado, e aí arrendou uma padaria, e aí depois eu virei influencer, eu comecei a dar palestra a convite do governo do estado. Tem vídeos aí, se quiser até postar, eu posso disponibilizar, no projeto Juventude Empreendedora. Então, eu ensinava o pessoal a empreender, a escalar o seu negócio físico. Então, tudo que eu consegui, né, muitas coisas que eu tenho, carro tem, mas financeiro, dou entrada, financio e tal, o pessoal acha que é tudo meu. É meu, mas eu ainda estou pagando. Então, toda essa forma que eu mostrava era a forma para inspirar as pessoas, e saber que qualquer pessoa pode conseguir também. Eu sempre digo que a maior moeda do mundo não é o euro, não é o dólar, não é o Bitcoin. A maior moeda do mundo chama-se conhecimento. A gente só não tem aquilo que a gente ainda não sabe. Se você não está ganhando dinheiro na internet, é porque você ainda não adquiriu o conhecimento. Se você está fazendo uma faculdade e você vai ser médico, você só vai ser médico depois que você estudar ali os 5 anos. Então, é sempre isso que eu passo para as pessoas, entendeu? E falando um pouquinho também sobre essas investigações, né? Porque você já é conhecido, bastante conhecido em Alagoas pelo seu trabalho como influenciador, por algumas polêmicas também, que já a gente entra nesse assunto. Mas essas investigações mais recentes, né? Essa quadrilha de influenciadores, a qual você está respondendo, ela movimentou mais de 30 milhões de reais. Inclusive, uma outra influenciadora, né, Laís Oliveira, que também está sendo investigada por esse esquema, recebeu dinheiro de algumas das suas empresas. Como que você se defende dessa acusação, Kel? Porque, de acordo com várias pessoas que te seguem ou que te acompanham, elas falam que de fato jogaram, né, nas plataformas que você divulgava ou compravam os seus cursos e se sentiam lesadas de certa forma. Bom, em relação a isso, teve uma pessoa que foi reportada que passou no Fantástico, que, né, botaram lá falando que jogava e perdia. Eu estou nesse ramo desde 2021. Eu nunca, absolutamente nunca tive um BO contra a Kel Ferretti. Tem um BO aqui porque o Kel Ferretti me botou numa plataforma e eu fui lesado. Eu comprei ali uma ação do Kel Ferretti de rifa e fui lesado. Eu nunca, absolutamente nunca tive um BO contra mim em relação a isso. Né? Em relação a Laís, que é uma influenciadora, não existe questão de quadrilha. Então, assim, influenciador, um ajuda o outro a divulgar, entendeu? Então, a gente fazia ações, né, de sorteio, onde todas essas ações, só é puxar o trato, eu estou louco para ter a outra audiência para mostrar isso.
para mostrar todos os extratos que a gente sorteava, eram de 11 a 22 pessoas por semana. Se a gente tivesse 2 sorteios, quarta e sábado, eram 22 pessoas. Se fosse uma, era só 11. Então, tudo isso está lá nos extratos, é só clicar todos os vereadores, nunca teve boletim de ocorrência nenhuma contra golpes ou coisas lesadas do tipo. Em relação a esse valor de 33 milhões, eu desconheço totalmente. Eu não sei o que é que a Justiça fala em relação a isso. Tem muita coisa que está segredo de justiça que eu não posso explanar, mas eu desconheço esse valor, inclusive quando apreenderam, parte do Mobile, foi um valor bem, não chegaram nem a 10% desse valor, 10% não, a 12% desse valor que foi dito aí nessa reportagem. Até porque uma questão que deve ser levada em consideração, né, é justamente o que ele falou anteriormente. Se fala que ele tem Porsche, que ele tem Ferrari, que ele tem outros bens, mas na verdade todos esses bens estão financiados, ou seja, efetivamente não é dele, pertence ao banco. E aí o que é que acontece? Quando ele foi preso, ele deixou inclusive de pagar algumas parcelas e esses bens se encontram com parcelas em atraso. Então, quando se fala que houve um desvio de milhões, a gente tem que considerar o fato de que, se esse dinheiro realmente tivesse vindo para a mão dele, como está sendo aí amplamente divulgado e apontado, ele não teria a necessidade de comprar nenhum bem financiado, ele compraria à vista, né? E aí fica difícil a gente até entrar nesse mérito, porque esse valor, fisicamente, ele não foi bloqueado, ele não foi apreendido, são meras conjecturas, né, que a gente realmente só vai conseguir tratar. Inclusive, nós temos outro advogado, né, que está acompanhando também essa situação, e a gente só vai conseguir realmente rebater nos autos do processo, porque, inclusive, muitas coisas se encontram em segredo de justiça, então a gente fica sabendo apenas pela especulação da mídia, que nem sempre condiz com a realidade do processo, justamente pelo processo estar ainda em segredo de justiça, né? E muitos dados, muitos documentos sequer terem vindo, né, à tona. E, Kel, outra dúvida também que eu vejo as pessoas especulando bastante é sobre como você conseguiu entrar nesse meio, por exemplo, de criador de conteúdo voltado à venda de cursos, a jogos, né, os chamados jogos de azar, por mais que sejam regulamentados, continuam sendo jogos de azar, né, não é certeza que a pessoa que está apostando aquele dinheiro vai ganhar. Como é que você entrou nessa seara, Kel? Foi como eu falei inicialmente, em 2020, né? A gente vê que o dedo não some, o dedo muda de mão, então na internet a gente vê muito o que é que está hypado. Então, às vezes, você está ali e você gosta muito do ramo de saúde, então você vai ali para a parte de emagrecimento. Em 2020, muita gente queria uma renda e o mercado estava fechado, né? Com o lockdown e tal. Então, como era que você fazia uma renda? Então, assim, eu sempre digo, né? O segredo do sucesso é você ensinar as outras pessoas a ter sucesso. Eu não tinha como ter crescido, como ter resultado, fazendo as pessoas não ganharem, entendeu? Quando eu divulgava a Beto, eu sempre falava, você pode ganhar e você pode perder. Eu tenho uma seguidora minha que tinha um espaço, né, da Herbalife, esse lance de shake, e ela fez 84 mil reais com jogos. Teve seguidor meu que morava em Portugal, entrou jogando, fez 36 mil, voltou para o Brasil porque conseguiu o dinheiro da passagem. Então, o que é que acontece? Eu sempre, como eu trabalho em sistema de internet, sou um empreendedor, eu vejo, né, a dor do seguidor, o que é que ele precisa para ele poder ter uma renda ali. E foi assim que eu comecei. Tanto vendendo produtos digitais como afiliado, tanto indo para a Bet, entendeu? Tanto vendendo até, às vezes, um produto de emagrecimento, que é para melhorar a saúde, né? Tem muita gente que gosta de emagrecer. É um nicho o segundo nicho na internet que mais vende. Então, eu também ofereço produtos para emagrecimento, ofereço treinamento para você aprender a vender em dólar, ou se quer nem vender, você criar canais, né? Isso o Pablo Massal fala muito, você criar canais de cortes e fazer um Instagram sem aparecer, pegar os cortes de pessoas famosas e monetizar ali em dólar. Então, assim, eu sempre dou oportunidades de conhecimento. Como eu falei, a gente só não tem aquilo que a gente ainda não sabe, então eu passo esse conhecimento que eu aprendi para a galera, através da internet, poder monetizar também.
E em nenhum momento você recebeu mensagens dos seus seguidores, seja, enfim, no Instagram ou em alguma outra rede social, reclamando dessa perda de dinheiro, ou que eles se sentiam frustrados por estarem sendo enganados, né, teoricamente, e entre aspas, por você nessa situação? Na realidade, assim, 90%, né, 100% não existe, mas 90% do meu público porque, vamos supor, eu criei uma comunidade chamada Tropa do King, eu tenho até tatuagem, tem gente que acha que é uma bet. Então, essa Tropa do King é uma comunidade, é como se fosse o time de futebol do Kel Ferretti. Então, simplesmente, tem gente que divulga essas plataformas chinesas, né, que dão muito golpe, então eles ficam pulando de plataforma para plataforma. Eu não, eu trabalho numa empresa com contrato, então se eu divulgo ali a Estrela Bet, né, tal Bet, eu só falo dela. Eu digo, gente, quem está aqui na Tropa do King junto com o Kel Ferretti agora vai fazer as suas apostas, saber quem pode ganhar ou pode perder na Estrela Bet. Porém, eu tenho toda uma estratégia de pertencimento, né, galera? Ele faz parte do meu time, então eu faço sorteios de semanais de pizza, eu fazia sorteio de bancas, eu fazia sorteios de iPhone, porque às vezes eu estou perdido, né? Porque é jogo, você pode perder, mas no contrapartida você ganhava ali um iPhone, né? Você ganhava ali uma pizza para você comer com a família. Então eu fazia sempre essa questão, me preocupava com o meu público. Eu sempre digo, quando você pensa no dinheiro, as pessoas vão embora. Quando você pensa nas pessoas, o dinheiro é consequência. Por isso que eu nunca fiz questão de trabalhar em plataforma chinesa, que são essas que dão golpe, que de 3 em 3 dias eles fazem um lançamento de uma nova, recebe no CPF, o meu não. Era CNPJ, empresa de publicidade. E vale ressaltar que ele não tinha nenhuma questão de financiamento, nem ele tinha controle sobre essa plataforma. O contrato dele era único e exclusivamente de divulgação. Isso. Assim como nós temos aqui vários outros artistas, como Gustavo Lima, Virgínia, a própria televisão, né? O SBT, todas são particulares. Artistas, inclusive, firmaram contratos nesse sentido, que era realmente assim, de publicidade, sem ter nenhuma relação estreita com a plataforma em si, inclusive com o ganho e com as perdas. A emissora me ataca porque eu estou divulgando jogos, porém você vai ali assistir o reality show e está lá o QR Code da empresa que eu divulgava. Então, assim, sim, é muita hipocrisia. Kel, agora me fala uma coisa, pessoalmente falando, né? Você, de empresário de sucesso, acabou sendo preso por responder a acusações das quais a gente está pontuando aqui. Como é que você se sente hoje? Você vai continuar trabalhando com esse tipo de plataforma? Você pretende atuar em outro ramo? Porque é um processo muito sério, né? Você, hoje em dia, inclusive, está respondendo em liberdade, mas passou um tempo em regime fechado. Acredito que tenha sido uma situação, principalmente por você ser, né, um ex-PM, você se vê do outro lado da história, né? Você pretende continuar trabalhando com esse tipo de plataforma? Eu sempre digo assim, foi uma situação muito difícil para mim, né? Porque eu passei 8 meses, foram 8 meses e 2 dias detido. Então, assim, longe da minha família, longe da minha mãe, longe dos meus filhos. Eu sou pai de 4 crianças, 2 gêmeos, um menino e uma menina. E eu, dentro da prisão, aconteceu uma das piores tragédias da minha vida. Meu pai faleceu, meu pai morreu dentro da prisão, já vinha com problema de coração. E aí, vendo todo, né, eu vejo como uma perseguição, saiu uma sentença de 10 anos de prisão para mim, então isso afetou muito meu pai, e meu pai faleceu. Então, assim, eu ainda estou vivendo uma das maiores tempestades da minha vida. Sim, eu sempre levanto a cabeça, estou de cabeça erguida, digo, estou com saúde, e me tiraram tudo, né? Mas se tem uma coisa que nunca vão conseguir tirar nem de mim, nem de você, nem de ninguém, é o seu conhecimento, né? O seu conhecimento é o maior ativo. Então, como eu falei no início, eu trabalhei 39 anos de idade na padaria com pai empregado. Então, não tenho vergonha de trabalhar. Se for para trabalhar no semáforo vendendo água, eu vou trabalhar. Se for para trabalhar em Uber, eu vou trabalhar. Então, hoje, eu estou nesse recomeço, né? A gente tem as nossas empresas físicas aqui, que são 6 qualificações de restaurante, que é meu irmão e minha mãe. Então, eu vou lá, eu divulgo. Hoje eu estou com uma empresa de semijoias, estou divulgando semijoias. Para mim, não é nada. Eu dava concorrente de ouro, né? Que eu comprei com muito suor. E hoje,
mais. Então, eu digo, não, vou divulgar semijoias, então eu divulgo semijoias, né? Eu divulgo empresas que me contratam, pousadas, farmácias, lojas de roupas. Então, assim, eu estou recomeçando, né? E quando a gente tem vontade de trabalhar, quando a gente tem Deus, a gente sabe que vai conquistar tudo de novo. E como eu fiz, né? Eu tenho o caminho, eu tenho o conhecimento, eu sei que eu vou fazer de novo e vou trabalhar para fazer 10 vezes mais. Em relação aos jogos, por enquanto eu não posso divulgar, entendeu? Como você mesmo falou, existe uma lei federal onde regulamenta isso. Se eu vou divulgar ou não, só o futuro vai saber. Mas por enquanto eu estou trabalhando. E hoje o seu patrimônio, depois dos 8 meses reclusos, como você bem colocou aqui, o seu patrimônio diminuiu bastante. Diminuiu praticamente 100%. Não vou dizer nem 80%, diminuiu 100% porque, tipo assim, tudo, né, tudo foi bloqueado. E aí, mas não tem problema, a gente começa do zero e recupera. Com quem tem força de trabalhar, quem tem vontade de trabalhar, faz tudo de novo. Agora, voltando um pouquinho na história, Kel, em dezembro de 2023, você foi expulso da corporação porque você filmou e divulgou o seu voto nas eleições de 2022, né, um crime eleitoral. Além disso, também tem outras polêmicas que envolvem o seu nome, como, por exemplo, a pichação, né, a depredação de um carro de luxo na orla de Maceió, né, na orla da Ponta Verde, que para quem está assistindo a gente, a orla da Ponta Verde ali é um dos principais cartões postais da capital de Alagoas, Maceió, e você falou que tudo isso foi um marketing, né? Tanto o carro quanto os votos fizeram parte de uma jogada de marketing para você conseguir mais seguidores para suas redes sociais e dessa forma poder atrair mais vendas para os seus negócios, sejam bets, sejam cursos? Exatamente. Em relação a esse lance da polêmica, foi muito pertinente você ter falado isso e ter me dado essa oportunidade, porque eu sempre fui um influenciador que eu sempre me envolvi em polêmica, mas em polêmicas essa que eu nunca prejudiquei absolutamente ninguém. Uma coisa é você fazer uma polêmica quando você prejudica o segundo, o terceiro, prejudicar alguma pessoa. Eu nunca prejudiquei ninguém. Como você falou lá na Ferrari, não foi, você falou depredação, não foi depredação. Eu comprei uma Ferrari, sonho de qualquer pessoa que trabalha, né? É um objeto de desejo, que tem pessoas que viajam para Dubai, para lugar, para poder andar, tirar uma foto, fazer um vídeo. Então, com muito trabalho, consegui, né, comprar, dar uma entrada, financiar, estou devendo agora e tal, não sei se eu vou conseguir terminar de pagar. Mas, enfim, na época eu fiz uma estratégia mesmo. Eu deixei ela na Praia da Ponta Verde. Se vocês colocarem no Google aí, Ferrari pichada, eu fui a única pessoa no mundo que pichou uma Ferrari. Então, assim, é uma estratégia de marketing muito gigantesca. E eu peguei aquele spray de cabelo e eu pintei a minha Ferrari toda. Tipo assim, depois eu lavava, tirava. Então eu botei 171, bandido, ladrão e tal, e deixei ela na madrugada lá. Por quê? Porque eu sabia que ia chamar a atenção do público. Entendeu? Pô, tem uma Ferrari pichada. Será que alguém pegou? Mas eu já fiz isso com intenção de quê? Porque no Brasil é assim. Quando você cresce, parece que eu já estava desenhando o meu futuro. Quando você cresce, quando você conquista as coisas, o pessoal não fala, né? Rapaz, que massa, que orgulho, que cara batalhador, tá aí desde 9 anos de idade, trabalhando na padaria que ele era empregado, né? Consegui agora com 40 anos, depois de 31 anos de trabalho. O pessoal quer dizer que você é bandido, que você é estelionatário, e esse, porque eu soube que eu me julgar dessa forma, e me deu outra. Depois de 6 meses, teve esse pré-julgamento em relação à filmagem dos votos. Realmente é um crime eleitoral, mas aí filmei, né, e não postei no Instagram, postei num grupo de WhatsApp só de um amigo meu, né, e aí o grupo de WhatsApp acabou viralizando. Esse não foi com intenção de internet, postei só no grupo de um amigo meu, e aí o grupo de WhatsApp viralizou, e aí acabou viralizando, e eu respondi, né, lá pelo TRE, pelo Tribunal Eleitoral, e paguei a minha cesta básica, ficou tudo certinho, e aí a polícia me expulsou. Mas uma coisa que eu estou na justiça para poder, como é que quando volta? Para poder ser reintegrado, porque eu já estava afastado da polícia desde 2018, já tem 5 anos que eu estava afastado. Então eles pegaram isso e acabaram me expulsando. E além disso também, Kel, a gente não pode deixar
passar a oportunidade, né, de falar sobre, além desse crime eleitoral, além do crime que você tem respondido também sobre os jogos e as bets, você foi denunciado no ano passado por um caso de estupro e isso só veio à tona em dezembro, também do ano passado. A vítima, ela se diz uma das apostadoras que foram enganadas por você em uma dessas suas divulgações nas redes sociais. Em alguns momentos, né, em algumas entrevistas suas que eu pude acompanhar, você nega essas acusações e isso também te deixou por mais tempo em regime fechado, né? Em relação a esse processo específico, você conhece a vítima? Você tinha algum contato com ela? Ou é tudo parte de uma tentativa de difamação? Em relação a isso, é uma das maiores perfeições da minha vida, é uma das coisas que mais me dói, né? Porque eu tenho uma educação ímpar, como os pais me deram, como eu falei, eu tenho 4 filhos, inclusive eu tenho uma filha mulher. A gente tem as Ferretti, somos mais de 100 funcionários, 90% dos nossos colaboradores são femininos. Se tem uma coisa que eu trato bem, né, são as mulheres, né? Devido à minha mãe, devido à mãe dos meus filhos, devido à minha filha. E essa acusação é uma falsa acusação totalmente fundada. Tem muitas coisas que eu não posso falar porque está em segredo de justiça. Mas o que eu vou falar aqui, né, até para resumir, o que eu vou falar aqui são coisas que já estão na internet, que foi disparado na internet. Porque esse processo, quando eu estava detido, esse processo, ele foi vazado. Então vazou o processo todo aqui do lado de fora. Então, só para você ter noção, que isso não foi passado na emissora que falou de mim, só para você ter noção, a mulher que ela é abusada, eu tive uma prima minha que foi abusada, ela tem medo do mundo, quanto mais do abusador. Essa menina, ela me acusa de abuso, sendo que ela saiu comigo, uma vez que a gente saiu, eu não estou com ele, ela vai ao meu encontro sozinha, ela conversa comigo antes, manda mensagem do WhatsApp, a gente conversa quase um mês, ela vai ao meu encontro, a gente se encontra num hotel, não foi num motel, a gente faz relação por 2 vezes no mesmo dia e depois ela entra em contato comigo 2 dias depois, me dando bom dia e tal. Isso não são provas minhas, são provas dela mesmo. Eu só estou falando porque já está isso aí na internet. E ela me pede Pix para fazer o cabelo e eu passo o Pix para ela de R$200, tem um print de conversa comigo. E depois de 2 dias, faz a denúncia, a gente fez a linha do tempo, ela vai na delegacia, faz a denúncia contra mim e à tarde ela entra em contato comigo e diz: Ferretti, você tem muito contato, você tem como arrumar um emprego para mim? Eu disse: me manda o seu currículo. Então, onde é que você é abusada e você fica entrando em contato, pedindo Pix, pedindo emprego? Então, isso aí é uma coisa totalmente infundada, absurdamente, que acabou com a minha vida, inclusive com a morte do meu pai, influenciou na morte do meu pai. E por conta dessa acusação do estupro, eu acredito que você tenha como comprovar essas conversas com essa suposta vítima, né? Com essa moça que diz ter sido vítima desse estupro. Você tem essas comprovações? Na realidade, foi vazado todas essas comprovações do processo e todos os prints eram dela mesma. Eu nem tinha prova minha. A prova dela era contra ela mesma, entendeu? Porque os prints de conversa estão falando comigo, ela era pedindo Pix para mim, ela era pedindo emprego para mim depois da relação que a gente teve com consentimento. Então isso aí está tudo lá. Kel, e para finalizar, hoje... Pode falar. Não, desculpa, pode continuar. E aí, no final, ela pediu uma indenização de R$50 mil. Então, assim, eu vejo, como o Metrópole tem uma notoriedade grande, espero que algum vereador, algum deputado veja, porque, assim, lógico que o lance do feminicídio está um absurdo no Brasil, e eu apoio muito. Se tem uma acusação contra o homem, pronto, que o homem vá detido, como eu fui, mas que depois que for comprovado que não houve, que tenha uma lei, né, de falsa acusação, porque hoje as mulheres acusam e aí você passa ali, como eu disse, 8 meses, está aí, ainda não foi absolvido, estou respondendo em liberdade, e aí quando eu comprovar a minha inocência, não dá em nada para a acusação. Então, assim, isso é muito absurdo. Você viu aí o caso do Neymar, e se não tivesse a Câmara, provavelmente o Neymar poderia estar preso hoje por uma falsa acusação. Kel, e para a gente finalizar a nossa conversa, né, hoje você está morando em Maceió, né, continua morando em Maceió,
usando tornozeleira eletrônica, você pode circular por todos os lugares, né, que você quiser, menos chegar perto da vítima da mulher que te acusou de estupro, né? E além disso, Kel Ferretti, enquanto empresário, também está recomeçando, né? O que é que você espera para esse seu recomeço? Esse tempo que você passou recluso, esses 8 meses que você ficou preso, serviram de lição para alguma coisa, para você repensar, inclusive nessa exposição com os jogos de azar, com esses supostos desvios que têm acontecido? Não, serviu de lição demais, né? Foi o maior aprendizado da minha vida, né? Quando você é ali detido, eu digo, é uma faculdade, é uma pós-graduação, é um mestrado, é um doutorado. Então você repensa muito, principalmente que quando você está ali na fama, que quando você está ali na mídia, então ali todo mundo é seu amigo, todo mundo lhe ama, e aí depois que você vai ali para o fundo do poço, aí você olha assim, ó, você contando o dedo nessa mão, todo mundo some, só fica na sua vida mesmo, é a sua mãe, é o seu irmão, é o seu filho, né? Meu pai não, que o meu pai infelizmente faleceu, eu lá dentro, mas assim, é muito complicado, são poucas pessoas que ficam, mas aí serve de lição para o que foi um cara polêmico, você se arrepende. Você se arrepende das polêmicas que você fez? Não me arrependo de nenhuma, porque assim, eu nunca fiz polêmica para prejudicar alguém, né? Eu mesmo falo, eu me prejudiquei. Eu quis ter a Ferrari com tinta de cabelo, então para não ficar com raiva, mas eu me prejudiquei lá, meu carro ficou bom. Sei que essa polêmica, às vezes, acaba gerando muito hater, então tem pessoas que têm uma visão deturbada de mim. Quem me conhece, eu digo, quem não gosta de mim é porque não me conhece. Eu digo, eu não tenho inimigos, eu tenho fãs mal resolvidos. Então, assim, mas eu não me arrependo das polêmicas, porque eu não fiz polêmica para prejudicar ninguém, mas hoje, né, com o amadurecimento, eu não faço mais, porque apesar de não prejudicar ninguém, eu só me prejudiquei, então não quero mais fazer hoje onde eu me prejudico de novo e me lembro quando foi. Então, assim, foi um momento de muita tempo da minha vida, ainda está sendo, tanto que eu saí, né, o meu alvará saiu em relação à operação dos jogos em janeiro, e quando foi agora em dezembro, 10 meses depois, quase um ano, isso aqui vem à tona de novo, eu digo, velho, que perseguição é essa? Para que não pare e tal. Mas assim, eu coloco o Deus na frente, como eu falei, muito trabalhar, tiraram tudo de mim, tiraram o meu conhecimento, comecei do zero, e o melhor lugar do mundo é o fundo do poço, que é ali onde vai sair a fonte para eu trazer água e transbordar na vida das pessoas, como eu sempre transbordei. Kel, muito obrigada pela sua disponibilidade, tanto a sua quanto a da doutora Amanda Mello, que está aqui com a gente também. A gente deixa o espaço aberto mais uma vez e muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.